Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, eu sou professora de História e no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo muito bacana, muito bom para quem está se preparando para o Enem, quem é amante de História do Brasil, quem tem curiosidades sobre a biografia, sobre os grandes feitos de presidentes da República. Esse vídeo tá com muita informação bacana. Fica ligado, acompanhe, não perca nenhum momento do vídeo, que todos os momentos serão muito importantes para a formação de cada um. Sem mais enrolação, a aula de hoje, o vídeo de hoje, o conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje é sobre Getúlio Vargas. Esse presidente que o Brasil teve aí durante 15 anos seguidos, 15 anos consecutivos no poder, o presidente que ficou mais tempo no poder na história do Brasil. Então, não saia da aula, fique aí, porque o conteúdo está muito bacana. Foi preparado com muito amor, com muito carinho e está bem recheado de informação, com muito conteúdo bacana mesmo. Nessa aula vai ser tratado todos os períodos do governo de Getúlio Vargas, desde a sua trajetória lá no início, lá no Rio Grande do Sul, no começo da sua carreira política, até 1954, viu? Então fique aí, fique ligado, porque o conteúdo está muito bom, viu? O início da sua trajetória política, o golpe de Estado de 1930, o primeiro governo de Getúlio Vargas, que foi o governo provisório, o governo constitucional, o governo ditatorial e depois o seu retorno em 1951 pelos braços do povo, viu? Então fique ligado, fique atento, que com certeza este conteúdo vai enriquecer muito os seus estudos, tá bom? Então, sem mais enrolação, vou pedir para vocês já me seguir no canal, viu? Que isso ajuda bastante. E também deixar o seu like, deixar o seu joinha, tá bom? Então, tá bom. Vamos lá, galera. Então, vamos de conteúdo, pessoal. Getúlio Dornelas Vargas, o Getúlio Vargas. Ele nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, vindo de família de estancieiros. Sua mãe era de família tradicional na região, muito respeitada. Portanto, eu posso dizer que Getúlio Vargas já nasceu com prestígio social, que já é meio caminho andado, já era meio caminho andado, para ingresso na política. Então, isso aí já posso dizer que já foi uma facilidade para ele, vamos dizer assim, Os seus estudos ele começa em São Borja mesmo, depois ele vai para Ouro Preto, em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, eu falo de Minas Gerais, e em 1904 ele ingressa na Faculdade de Direito em Porto Alegre. Ainda na faculdade, ele já demonstra aptidão para a política. Ele forma na faculdade o Bloco Acadêmico Castilhista. Depois ele se candidata a deputado estadual, é eleito pelo Rio Grande do Sul. Em 1913 ele se reelege e esse mandato ele não termina, ele renuncia esse mandato. Em 1917 ele se candidata novamente, aí ele é eleito e 5 anos depois ele se candidata a deputado federal e é eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Aí começa a trajetória a nível nacional, a trajetória política dele a nível nacional. Depois ele vai ser ministro da Fazenda, E aí ele se desentende com o presidente na época que ele é ministro da Fazenda, e aí ele deixa o cargo, Depois ele faz aliança com a oligarquia de Minas Gerais e se lança candidato a presidente da República nas eleições de 1930. Porém, ele não é eleito. E aí vai surgir toda a situação que vai levar
ele ao golpe de Estado de 1930. Então, sim, Getúlio Vargas não foi eleito, ele deu um golpe de Estado. No primeiro momento foi um golpe de Estado. Então, é o golpe de Estado de 1930 que eleva Getúlio Vargas à presidência da República. Fica ligado nisso aí, pessoal. Getúlio Vargas chega à presidência da República a partir de um golpe de Estado. Professora, mas em que contexto que se deu a Revolução de 1930? Em que contexto que se deu o golpe de Estado de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder? Vamos lá ao contexto. A República Velha, a primeira república no Brasil, tinha uma prática comum da política do café com leite. Era uma prática comum que as oligarquias de Minas Gerais e as oligarquias de São Paulo se revezavam no poder. Nesse ano de 1930, o presidente da República era o Washington Luiz. E o Washington Luiz fazia parte da oligarquia de São Paulo. Então, segundo a prática comum, era a vez de Minas Gerais indicar um candidato da oligarquia mineira e o atual presidente da República, que era o Washington Luiz, lançar esse candidato da oligarquia mineira, indicado pela oligarquia mineira. Mas não foi isso que aconteceu. O Washington Luiz indicou um candidato, Júlio Prestes, que também pertencia à oligarquia paulista. Mas Minas Gerais aceitou isso? A oligarquia mineira aceitou isso? Não, não aceitou, de maneira nenhuma. Foi logo fazendo aliança com outros estados, com as oligarquias de outros estados, e a partir daí surgiu a Aliança Liberal. A Aliança Liberal seria uma alternativa para disputar a eleição contra o candidato do então presidente da República, o candidato indicado pelo presidente da República. Então, na Aliança Liberal, o Getúlio Vargas, que pertencia à oligarquia gaúcha, vai ser o candidato a presidente da República, e João Pessoa, que pertencia a oligarquias da Paraíba, vai ser o vice-presidente, vai se candidatar a vice-presidente. Só que eles não se elegem. Júlio Prestes vai ser eleito nas eleições de 1930, só que Getúlio Vargas não engoliu isso não aceitou, e Getúlio Vargas, ele era uma pessoa amante do poder, já demonstrava isso, e ele não ficou satisfeito e procurou um pretexto, uma forma de assumir mesmo não sendo eleito. Apesar de que falar de eleição nesse período, né, é assunto para outra aula, mas faz parte aqui do conteúdo as fraudes nas eleições. Então, Getúlio Vargas alegou que tinha fraude, não aceitou a eleição, e aí surgiu o pretexto para ele dar o golpe de Estado, que foi a morte de João Pessoa. Gente, o assassinato de João Pessoa estava aí. Tava aí o pretexto para o golpe de Estado dado por Getúlio Vargas. Para Getúlio Vargas, não tinha desculpa maior, não tinha pretexto maior que o assassinato do seu vice-presidente, sendo assassinado por questões políticas. Ora, onde já se viu, depois de tanta fraude nas eleições, e ainda assassinar o seu vice-presidente, seu candidato a vice-presidente? Isso foi batata. Casou certinho com o plano de Getúlio Vargas. E aí acontecem paradas militares em cidades do Brasil, a opinião pública compra a ideia, né, essa narrativa que João Pessoa tinha sido assassinado por questões políticas, e aí é o prato cheio, né, a situação, o contexto que levou Getúlio Vargas a dar um golpe de Estado. Então, no dia 24 de outubro de 1930, o Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas assume a presidência da República. Gente, o vídeo está ficando muito grande e eu ainda estou no assassinato de João Pessoa, no golpe de Estado, ainda falta o governo de Getúlio Vargas, o período ditatorial, o Estado Novo, então tem muita coisa para falar ainda, e eu vou ter que dividir essa aula em 3 partes, viu?
vou ter que dividir essa aula em 3 partes. Então, vou parar por aqui, viu? Nessa parte do golpe de Estado, até o contexto do golpe de Estado. E depois eu vou gravar a outra parte. Vou publicar em 3 partes aqui no canal, tá bom? Essa primeira parte, até o golpe de Estado. Depois eu vou falar até a ditadura do Estado Novo. E depois uma outra parte para a gente concluir o governo de Getúlio Vargas, tá bom?